Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, seu programa quinzenal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Com a área de RH ocupando um papel cada vez mais central nos negócios, a área tem sido cada vez mais envolvida com iniciativas altamente críticas para o sucesso do negócio, a ponto de, em alguns casos, inclusive atuar intimamente em conjunto com as áreas de negócio, no próprio aumento da satisfação e dos resultados dos clientes da empresa. Uma dessas ações, ou seja, uma das ações com essas características, são aquelas de criação ou reforço de cultura cliente-cêntrica, o que tem feito, inclusive, verdadeiras revoluções nos negócios e até criado cases emblemáticos de sucesso, como um dos mais famosos, o da Zappos e de outras empresas icônicas. Mas como atuar bem com essas ações de cultura realmente centrais para os negócios, né? No Gestão de Pessoas dessa semana, nós temos a honra e a alegria aqui de receber a Dione de Quadros, Head de Gestão de Pessoas da Intelbras, uma das principais indústrias da área de telecomunicações do país. Muito bem. Esse programa chega até você com o oferecimento do Sales Jobs, a HR Tech da The For Sales Company, que entrega finalistas para as vagas de vendas e marketing até 7 dias úteis e conta com o apoio do Engage, plataforma de EAD gamificado. Para quem é novo por aqui, não deixa de seguir a playlist do programa e a For Sales nas redes sociais para acompanhar de perto todos os conteúdos exclusivos que o nosso time de consultores gera semanalmente. Dione, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao programa. Eu estou bem entusiasmado com a nossa conversa. Rodrigo, obrigada. Obrigada, é um prazer e uma honra, né? Estar conversando com as pessoas que acompanham o canal Gestão de Pessoas e poder compartilhar um pouco aí da experiência da Intelbras, as coisas que estão dando certo e os tropeços que a gente dá de vez em quando também, que isso que é bacana a gente poder compartilhar. Então, obrigada aí, será uma honra. Maravilha, maravilha. É valiosíssimo isso, né? Essa troca é importantíssima para o futuro das nossas empresas e até do país, né? Para a gente ir aprendendo uns com os outros e com isso ir evoluindo juntos, né? Dione, para a gente começar, eu conheço muito, né, a Intelbras, eu até falei aqui antes da gente começar a gravar que eu sou um fã dos produtos de vocês, um consumidor. Mas para a gente criar um pano de fundo geral para todos que acompanham, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre você e sobre a empresa, para a gente construir esse conhecimento base para a nossa conversa sobre o case de vocês. Uhum, ok. Bom, a Intelbras, primeiro eu vou contextualizar quem é a Intelbras. A Intelbras é uma empresa que tem 46 anos e é uma empresa de tecnologia. Ela sempre foi uma empresa de tecnologia. E dentro dessa trajetória, que até você comentou sobre telecomunicações, ela foi de fato a origem da Intelbras. Então, a Intelbras lá no comecinho, ela era uma grande fabricante aí de telefones, centrais telefônicas, e ainda temos esses produtos no portfólio da empresa. Mas hoje, quando a gente olha para a marca Intelbras, nós somos uma empresa que entrega soluções em 3 grandes segmentos de atuação: comunicação, segurança e energia. Dentro desses 3 grandes segmentos de atuação, nós temos 6 negócios, 6 unidades de negócio, e através dessas unidades de negócio, levando aí em torno de mais de 1.300 SKUs, né, itens, dentro do portfólio da companhia. Então, em termos de números, hoje cerca de 5.500 colaboradores fazem parte do Grupo Intelbras, espalhados pelo Brasil. Então, nós temos plantas em Santa Catarina, Manaus, Minas Gerais, em Pernambuco, e temos aí toda a nossa força comercial espalhada pelo Brasil e alguns países aqui da América do Sul também. E o que eu posso dizer é que é uma empresa que passou sempre por grandes transformações. Sendo uma empresa de tecnologia,
além do próprio desenvolvimento tecnológico das soluções, junto com isso veio sempre um processo de gestão de cultura e de mudança e de renovação dessa cultura, naquilo que a gente entendia que precisava renovar e, ao mesmo tempo, mantendo aí alguns valores, uma essência Intelbras que está muito presente hoje nesse dia a dia. E é uma empresa brasileira, listada aí na B3, então tivemos aí o nosso desafio de abertura de capital também, que tem trazido para nós um novo momento de aprendizado, tá? Eu trabalho na área de gestão de pessoas, trabalho na Intelbras há 26 anos, então já tenho uma história bem longa com a Intelbras, passando por algumas áreas da empresa e, né, os últimos 15 anos fui para a área de gestão de pessoas, me apaixonei pela área e fiquei, né? Então, além de estar, né, nesse papel de head de gestão de pessoas, eu me vejo muito como alguém que está com o meu time, né, com os diretores, olhando para os negócios, e justamente o case que a gente vai falar, ele tem essa conexão, né, de como é que a área de gestão de pessoas está conectada com o negócio, está proporcionando experiências de aprendizagem aí para os colaboradores, para que eles estejam conectados com o cliente, né, com esse olhar humanizado que a gente acredita muito também na relação com o cliente. E o que define a Intelbras em termos de essência, de cultura e da forma como a gente se relaciona com o mercado é o Intelbras sempre próximo. Então, tudo que a gente vai falar aqui sobre essa cultura de orientação ao cliente, que a gente tem um nome específico, ele está baseado nesse princípio de uma Intelbras próxima, né? E a Intelbras são as pessoas da Intelbras, né? Então, como é que a gente constrói isso? Um time de pessoas próximo dos clientes e próximos entre nós também. Muito interessante. A minha próxima pergunta para a gente ir entrando no case aos poucos era exatamente sobre da onde surgiu esse projeto e como é que ele acabou ganhando tanto corpo. Porque quando o nosso time de redação foi estudar, né, os cases, né, junto com vocês para a gente definir a pauta, chamou a atenção, né, ter um projeto próprio que vocês chamaram de cultura de encantividade, né? Mas agora você já respondeu parcialmente aqui minha pergunta, dando esse contexto de que você é uma embaixadora da empresa, mas até tanto quanto head de pessoas, pela tua longa trajetória, né? Além desse legado, né? Dessa relação muito próxima com a empresa que você tem como executiva e por função, que outros, de onde surgiu, né? E como é que ele acabou ganhando esse nome próprio, Dione? Conta um pouco dessa vida própria, que é a ideia da do culturacentrismo, ou como vocês chamaram, né, da cultura de encantitividade surgiu. Rodrigo, essa construção ela foi bem interessante porque de tempos, quando a gente olha para a história da Intelbras, ela teve que, como companhia, tanto no seu modelo de negócio quanto também na sua própria cultura, ela passou por grandes provocações, né? Então a gente sempre pensa que as crises, né, as coisas não tão fáceis no contexto de negócio, elas sempre nos ensinam muito. E uma das coisas que foi muito marcante na história da Intelbras, nessa trajetória histórica dela, foi o quanto, cada vez que a gente se tornava uma empresa, que a gente dava saltos de crescimento, a gente trabalhava com o risco de fragilização da nossa cultura. E aí, em 2017, a gente estava, né, nesse momento, novamente, olhando para o quanto a gente tinha crescido, o quanto a nossa empresa tinha se diversificado e o quanto tínhamos um pool de colaboradores muito novos. E veio essa reflexão também. Será que nós estamos realmente com essa essência de orientação ao cliente, que foi tão importante para a Intelbras,
de ela aprender sobre isso, principalmente na virada dela, que aconteceu lá no início de 1990, que foi a grande transformação cultural da Intelbras, começou ali. Então, será que, né, nesse momento que a gente está, de fato, conseguindo passar para todos os colaboradores da empresa essa filosofia de qualidade, de orientação ao cliente, de servir ao cliente? E a gente percebeu que, ok, sim, os nossos resultados estavam vindo, mas nós, no grupo da diretoria, a gente tem um desafio assim, de estar tentando captar sinais, né? Então, quando alguém vai ao mercado, quando alguém dá um feedback, né, a nossa rede de distribuidores, revendedores. Então, nós começamos a captar alguns sinais de que alguns aspectos dessa orientação ao cliente estavam fragilizadas. E isso nos gerou um incômodo, né? Um movimento. Será que está na hora, né, de a gente voltar e repensar isso e ver se de fato esses princípios, essa cultura de fato está forte? E na época a gente foi ao mercado buscar alguns parceiros que pudessem trabalhar conosco nessa oportunidade. Até quem esteve conosco foi o César Souza, que tinha, né, um projeto, um livro, inclusive, escrito por ele, chamado Clientividade. E junto com ele, a gente começou um projeto que começou com esse nome, o César Souza estava conosco nessa época, e a gente começou, junto com o time de lideranças, a pensar em como nós poderíamos fortalecer essa cultura. Disso surgiu workshops com as lideranças para a gente poder conversar sobre isso. Desses workshops, nós construímos o que a gente deu o nome de Código da Clientividade, na época, onde nós tínhamos ali compromissos, porque tudo aquilo que a gente escreve passa para o tangível, a gente acredita muito que isso ganha potência. E a gente entendeu como o criar um código de clientividade, na época, fazia sentido. Disso a gente caminhou para a formação de multiplicadores, na época em torno de 50 multiplicadores, envolvendo todas as plantas da Intelbras, e começamos um grande movimento de levar esses princípios de clientividade para todas as áreas da empresa. Isso criou uma força muito grande dentro da companhia. Nesse mesmo momento, a empresa estava querendo também deixar os colaboradores bastante mobilizados para o crescimento, para o faturamento da empresa, e o indicador de faturamento ele passou a ser o indicador de todos os colaboradores da companhia. E essas mobilizações elas foram fazendo com que os colaboradores entendessem a importância de a gente zelar por essa cultura, e precisou sim muito treinamento, muita capacitação, muita repetição, principalmente com os colaboradores da linha de frente. Então, todos os colaboradores que têm uma relação direta com os clientes, seja presencial ou seja online, eles foram muito incluídos em todo esse movimento de clientividade. E dentro da companhia, a abordagem foi: todos temos clientes, todos somos clientes, muito para trabalhar a clientividade interna. E nós, como áreas de back-office, sustentando esse time de linha de frente que precisa, né, entregar o melhor, ser ágil, ser resolutivo, ser simples nas tratativas com o cliente. Então, esse movimento ocorreu dessa forma. Depois de um tempo, a gente foi para um outro estágio. Nós agregamos um novo elemento que era assim, ok, a gente quer uma cultura de encantatividade, porque nós já mudamos o nome depois, tá? E trouxemos os princípios, a filosofia é a mesma, mas a gente criou um nome nosso, né? Que a nossa filosofia era de encantar. E esse movimento, ele veio com uma nova onda, que foi como trabalhar o empoderamento dos times. E aí entramos numa nova onda,
né, de trabalhar o preparo das pessoas para se sentir empoderado. Então, nós fizemos uma grande pesquisa dentro da empresa, perguntando para os colaboradores se eles, o que que, se havia alguma coisa a mais que a empresa poderia fazer para que ele pudesse encantar mais os clientes, que ele pudesse atender melhor os clientes. Então foram, na época, 2 perguntas, e essas perguntas, elas geraram um grande plano de ação dentro da empresa, de simplificação de processos, de autonomia das pessoas, de que tinha que liberar alguma coisa, tem que perguntar para fulano e para beltrano. Coisas que vão acontecendo quando a empresa fica grande, e isso tira a agilidade da empresa de solucionamento para com o cliente, né. Então, esses movimentos de empoderamento, eles envolveram também capacitação e envolveram muito revisão de processos. Então, como é que a gente deixa os processos mais ágeis, mais simples, para que quem está na linha de frente seja o máximo empoderado possível. E toda essa filosofia, Rodrigo, ela está alicerçada dentro da Intelbras. Nós temos um mantra que se chama Faça o cliente escolher a Intelbras. E esse mantra, ele é um direcionador interno para nós. Então, como é que eu estou agindo no dia a dia? Eu estou criando condições, eu estou criando uma atmosfera tal que eu estou influenciando esse cliente a escolher a Intelbras? Então, Uhum. quando a gente olha para a filosofia de encantatividade, ela está alicerçada em empoderamento, ela está alicerçada em você sustentar esse mantra de fazer o cliente escolher a Intelbras, e de a gente poder trabalhar essa atuação de encantar. Mas às vezes o encantar é o extra, né? Fazer bem feito aquilo que o cliente basicamente precisa já é algo bastante desafiador à medida que a empresa cresce. E depois isso foram passando por outras ondas também. Maravilha, maravilha. Antes de falar dos resultados, né, que vocês tiveram com essas iniciativas, eu queria dar um zoom em cada uma delas para a gente entender um pouco dos bastidores de como foi e como é, né, que é um projeto contínuo. É, essa, esse projeto de cultura de cliente cêntrica, né? Uhum, Então, eu separei aqui alguns marcos que você mencionou, né? Primeiro o código de clientividade, depois os multiplicadores, aí em seguida distribuir os princípios, sobretudo no front office, né? Na vendas, marketing, pré-venda, pós-venda, e empoderamento dos times, né? É, vamos começar pelo. Faltou algum aqui, Dione? Ou são esses? tá ok. Depois eu agrego um outro que está acontecendo esse ano, porque como tu Ah, falasse, legal. são ondas que nós fomos Uhum, fazendo ao longo de 2017, que foi onde a gente de fato deu um nome, né? Que se uhum. chama Encantatividade, e as ondas que a gente vem fazendo, eu posso compartilhar a última onda também. Ah, ótimo. Então já vou deixar aqui anotado para nós não esquecer de dar esse zoom aqui. Uhum. Bom, vamos lá. Conta um pouquinho de como que funcionou a estruturação desse código de clientividade, para que ele serve, né? Como que funcionou a criação e como que vocês conseguem se beneficiar dele no dia a dia hoje, né? Uhum. A construção do código, ela aconteceu bem no início do projeto. Então, quando nós começamos a trabalhar a filosofia de encantatividade, os primeiros colaboradores que vieram conosco nessa ação foi o nosso time de lideranças de todos os níveis da empresa, de todas as áreas, não somente os líderes de linha de frente. À medida que a gente foi passando o conteúdo desse workshop para eles, dali já foram sendo coletados inputs de como que as nossas lideranças percebiam que a gente poderia se tornar uma empresa mais orientada ao cliente, que comportamentos que nós gostaríamos de ter
mais presentes no dia a dia da empresa, para que nos tornássemos uma empresa com, de fato, essa filosofia de encantatividade. Então, a construção do código, ela funcionou como um grande artefato cultural, né, como um símbolo da cultura. E esse material, ele foi o grande material utilizado por todos os multiplicadores para poder levar para os colaboradores da empresa o que a gente estava falando quando era vamos nos tornar uma empresa com mais encantatividade. O que é isso? Então, nós acreditamos muito no poder desses artefatos, desses símbolos, do escrever, do documentar, para que a gente possa tornar tangível para as pessoas. Esse código, até hoje, Rodrigo, ele já foi revisado, né, algumas vezes, justamente porque o processo é dinâmico e ele vai sendo revisitado sempre que necessário. Ele orienta todo o processo de onboarding da empresa. E ele também gera input para todo o sistema de avaliação de desempenho da companhia. Então, a encantatividade, ela é uma competência que todos nós somos avaliados, né? Desde a diretoria da empresa até o nosso montador, que está lá na fábrica, ele é avaliado com base nessa competência de encantatividade. Toda essa rodada faz com que a gente possa identificar oportunidades e gaps. Com base nesse código, a gente também, todos os anos, vem fazendo na nossa pesquisa de clima, porque a pesquisa de clima que nós fazemos anualmente, ela é uma pesquisa de clima e ela também é uma pesquisa de cultura. Então, nós sempre perguntamos aos nossos colaboradores como que eles estão percebendo os elementos fundamentais da cultura da Intelbras. Então, tem lá os valores, tem a nossa cultura de inovação, com alguns atributos, e a cultura de encantatividade. E isso é muito importante porque todos os anos a gente mede a nossa evolução ou a nossa regressão em algum momento. Onde a filosofia de encantatividade ela está mais fragilizada numa determinada área da empresa e onde ela é muito positiva, que inclusive depois se torna ferramenta de benchmarking que a gente utiliza. Então, dentre as estratégias que a gente usa para promover, por exemplo, nós temos usado muito as lideranças e as áreas que têm altos índices de percepção de encantatividade para poder contar para a empresa como é que é isso. Como é que eles fazem? Como é que eles conversam com seus times sobre isso? Como é que eles trazem essa filosofia para o dia a dia? E isso alimenta um sistema de reconhecimento para as pessoas que estão agindo de forma alinhada com essa cultura e também serve para inspirar as pessoas que podem ainda aperfeiçoar esse elemento. Então, o código é quase que como um input para todo esse sistema de capacitação, de desenvolvimento, de avaliação dentro da filosofia. Entendo. Ele é o. Me corrija se eu estiver falando uma besteira, tá? Mas ele seria o plano de negócio o projeto, né? Como um todo, que tem todo princípios de trabalho, como que ele desdobra em cada pedaço do negócio, regra do jogo, Isso. benefícios, todos os. Ele é bastante simples, bastante objetivo, muito focado em atitude e comportamento das pessoas, Uhum. né? Interessante. Para essa encantatividade acontecer na prática, quais são os comportamentos, quais são as atitudes que eu preciso demonstrar, que eu preciso Uhum. ter no meu dia a dia. E isso deixa, né, de uma certa forma, claro para as pessoas qual é o comportamento em termos dessa competência que a companhia espera dos colaboradores. Claríssimo, claríssimo. E eu acho que um ponto que merece destaque nisso tudo é a importância de quando existe um projeto de cultura bastante estrutural para o negócio, de trabalhar ele isoladamente e dar vida para ele, e dar contornos para ele e detalhar o desdobramento e como que vai funcionar o jogo, né? Porque geralmente quando a gente fala de cultura, 90% dos projetos são
são abrangentes, eles pegam os sete valores e vão trabalhar aquilo ali, né? Nesse caso, vocês fizeram um mergulho profundo e um desdobramento claro e específico nisso, né? E aí eu Isso. entro no pilar 2 aqui que você trouxe, Dione, são os multiplicadores. Conta para nós quem são essas pessoas, se é uma fatia específica da empresa ou se ela é heterogênea, qual o papel deles e como que o projeto trabalha para potencializar esse papel dos multiplicadores, né? Uhum. O papel dos multiplicadores, eles foram muito importantes no primeiro ano e meio do projeto, porque a gente precisava de pessoas que pudessem desdobrar isso dentro da companhia como um todo. Então, essas pessoas, elas foram mapeadas de formas diferentes. Então, teve pessoas que se voluntariaram, porque são pessoas que se identificaram muito com o projeto e gostavam desse papel de multiplicar essa filosofia, de levar isso para as pessoas. Teve pessoas que foram indicadas pelos seus gestores. Também tivemos pessoas que a nossa área de gestão de pessoas, poxa, vem cá, você é uma pessoa que pode, né, se tornar esse embaixador da encantatividade dentro da empresa. Essas pessoas ajudaram a gente a construir o conteúdo da capacitação, porque ela precisou ser também um pouco adaptada conforme a área. Então, tinha áreas que tinham um pacote um pouquinho maior, mais robusto de capacitação dentro dessa filosofia, e tinham áreas com um pacote um pouquinho menor, mas que levava a essência. Então, exemplo, né? O conteúdo que foi levado para os nossos colaboradores da montagem, da produção, foi um conteúdo específico, aderente à realidade de um montador, porque ele vai trabalhar muito, ele precisa entender essa filosofia dentro do contexto de competitividade da Intelbras, do mantra, da cultura, mas é ali, né? Como é que ele contribui para essa encantatividade na realidade dele? E assim em outras áreas da empresa também. Para as pessoas da linha de frente, a gente já teve muito mais envolvimento desses multiplicadores. Então, foram pessoas extremamente importantes para nós, que também tiveram um sentimento de orgulho muito grande de poder participar do projeto. Então, você tem que valorizar essas pessoas, né? O envolvimento da presidência, o envolvimento das lideranças, o tempo para que ele possa se dedicar e fazer essa multiplicação desse conteúdo, toda a parte de endomarketing que você precisa proporcionar para que eles se sintam com essa visibilidade. Então, foram várias e foi uma missão muito grande, porque era em Manaus, era em Minas, era em Santa Catarina, muita gente para capacitar, mas eles se sentiram desafiados e, logicamente, que teve aqueles que, nossa, mas eu vou ser essa pessoa que vou levar essa filosofia para frente? Sim. Nossa, mas eu não me sinto preparado. Não, a gente vai contigo, né? Vai contigo, vai te capacitar, vai te preparar, até o ponto, né, que hoje a gente deixa isso como algo mais orgânico. Então, hoje, dentro da plataforma de conhecimento da Intelbras, a gente tem todas as trilhas voltadas para encantatividade no onboarding, né? Né, já vou antecipar esse novo ciclo que recentemente a gente fez, que nós lançamos dentro da empresa, primeiro também para a nossa área de atendimento ao cliente, e agora já está aberto para a empresa inteira, que foi uma trilha chamada o Jeito Intelbras de Ser e Atender, e Encantar. E ali, Rodrigo, o foco era vir e relembrar, porque o que acontece, né? Quando qualquer projeto de cultura, você precisa ter persistência e sustentação e revisão, né? Então você precisa de tempos em tempos confirmar se aquela filosofia ainda faz sentido, né? Qual é a nova roupagem que ela ganhou? Ela precisa ressignificar alguma coisa, né? Como é que eu vou lá alimentar, né? Eu falo muito de tudo que é de cultura
de tempos em tempos você precisa jogar oxigênio no sistema, né? No sistema cultural da empresa. E essas intervenções, desde a mais simples, né? Que pode ser ações de endomarketing, que você fica relembrando os princípios de encantividade, até uma trilha que todo mundo vai participar, ou, né, como a gente faz todos os anos, um grande reconhecimento interno para fomentar a encantividade interna também. Todos os anos, né, no mês passado aconteceu, no mês de setembro, as áreas, elas elegem áreas que elas entendem que tem um nível de encantatividade que foi destaque naquele ano, e ocorre um grande movimento na empresa inteira de reconhecimento. Isso cria uma energia gigante dentro da companhia, porque a gente não pode nunca esquecer do poder do reconhecimento, da valorização. Então, e é simples, é as áreas indo entregar um certificado bonito que é feito, e vai lá e diz por que, que a gente está dando esse certificado de encantamento para vocês, o quanto vocês fizeram a diferença na nossa área. Então, esses estímulos, eles vão alimentando essa filosofia para que ela reverbere lá fora, né? Porque no final do dia, né, esse nosso consumidor precisa ser impactado, e os nossos parceiros, que são os nossos revendedores, os nossos distribuidores. Então, tem que jogar oxigênio no sistema. Genial, fez todo sentido o ponto que você trouxe, porque se estão atuando nas duas batalhas, né, que me parece que precisam ser lutadas, né, no momento de fixar o conceito, que é através dos exemplos, que são os multiplicadores, né, e os líderes, Uhum. e os exemplos de reais, de pessoas que se destacaram naquilo, e o aparato de distribuição dos princípios no ponto de vista de comunicação, símbolos, rituais, né? Uhum. Então, fez bastante sentido essa execução como um todo, né? Agora entrando no quarto pilar aqui que eu anotei, que é empoderar os times, né, para atingir esse resultado da clientividade. Conta um pouco de qual que é o papel do empoderamento dos times para se alcançar esse resultado. Uhum. Rodrigo, aqui eu vou trazer um aspecto que eu vejo como um dos aspectos mais desafiadores que a gente tem dentro das empresas, que é como é que você aproveita o potencial das pessoas que você tem e a capacidade delas, né? Então, muitas vezes dentro das empresas a gente tem uma tendência a padronizar demais as coisas, a procedimentar. Isso é importante porque se você não faz também, eu sempre acredito que dar uma estrutura para as pessoas poderem trabalhar, uma estrutura em termos de processos, de boas práticas, de padrões, isso é importante, principalmente no crescimento da organização. Quando a gente pensa numa empresa do tamanho da Intelbras, não dá para a gente pensar numa empresa profissionalizada sem esses processos, esses padrões. Mas eles precisam ser revisitados de tempos em tempos. Então, ele precisa ser revisitado, e você precisa também confiar nas pessoas. Confiar que as pessoas vão fazer o melhor pelo cliente. Então, eu me lembro muito bem de uma das falas do nosso presidente, quando a gente começou a trabalhar a filosofia conectada, né, a questão do empoderamento, e ele comentou muito assim que a gente não deveria, né, nenhum colaborador poderia ser recriminado, punido dentro da companhia porque ele deixou de fazer um procedimento da empresa, porque ele estava vinculado com atender aquela demanda, solucionar aquela demanda. Então, o desafio que a gente tem é como é que a gente constrói, né, esse mindset com as pessoas, esse pensamento, né, ao mesmo tempo que ela nos ajuda e nos provoca a revisitar os procedimentos, as práticas, o próprio nível de autonomia do grupo. Então, de tempos em tempos, a gente vem fazendo essa medição também
dentro da pesquisa de clima. A pergunta é: o quanto eu me sinto empoderado no meu dia a dia para atender as demandas do meu cliente? E todos os anos a gente mede para a gente saber onde é que está o gap, né? Onde é que está faltando empoderamento, né? Ou onde é que, de repente, o colaborador está pedindo um empoderamento tal que naquele nível realmente a gente não vai conseguir oferecer, porque a gente tem aqui alguma prática de governança, alguma questão que a gente precisa deixar mais amarrado, mas como é que a gente vai mapeando isso? Então, quando a gente faz esses mapeamentos, os times vêm para ajudar a gente a repensar processos. Então, passa por esses dois pilares, tá? Repensar realmente processos, alçadas, tomadas de decisão, né? E passa também por comportamento e liberação do potencial das pessoas. Então, frequentemente eu fico pensando, quanto será, se a gente pudesse medir hoje dentro das empresas, né? Qual é a minha taxa de desperdício do potencial das pessoas? Provavelmente a gente se assustaria, né? Porque deve ter muito potencial dentro das pessoas que a gente poderia aproveitar muito mais. E o empoderamento ele vem com essa provocação. Então, Uhum. dá trabalho. Você precisa de uma liderança muito preparada, porque o colaborador chega, não, mas a gente não trabalha com empoderamento, né? Uhum. Então, dá trabalho, você tem que fazer alinhamentos, enfim, mas a gente não tem dúvida de que continuar trabalhando isso fomenta. E aí a gente vai corrigindo os desvios. Mas no Uhum. todo, é isso que a gente tem que fazer. Porque a empresa Uhum. precisa de velocidade, o cliente precisa de velocidade de atendimento, né? É um ato de coragem, eu diria, Johnny, sem colocar palavras aqui na tua boca, mas porque é criar uma ambiguidade que o gestor pode ter que lidar de, puxa, eu tinha isso e isso para escolher, escolhi aquilo e deixei isso aqui pelo caminho. Então tem uma série de desdobramentos que são desconfortáveis, né, para o gestor. Então o Exato. caminho é uma água mais morninha, você ter um procedimento, empurrar aquilo, e mesmo que você não tire 100% da pessoa, você tire 70%, né? Então é interessante a reflexão que você trouxe, eu diria até extremamente provocativa, né? Porque o quanto você perguntou, já, você definiu bem ali, né? O quanto que a gente está realmente aproveitando o potencial das pessoas e o quanto que a gente vai se assustar se a gente colocar uma lupa para entender. E me deixou pensando nisso, porque o ímpeto do controle, o ímpeto do padrão, o ímpeto do procedimento, ele tem a ver com a cultura que a gente viveu em boa medida, mas que o Uhum. mundo novo está desconstruindo, né? Que essa cultura da cocriação, essa Exato. cultura dos cargos cada vez mais relacionados à criatividade, a, essa mistura, né? Que eles chamam de STEAM, né? Da, da arte, engenharia, matemática, então, tudo está se misturando e se a gente não der esse espaço, a pessoa não vai conseguir construir o novo. Ela vai ficar repetindo o Exato. velho, né? Então, Exato. Tem que interessante. deixar esse potencial vir, né? E para isso você precisa trabalhar num ambiente de confiança. E a gente Uhum, sabe que a confiança ela leva tempo para ser construída, ela precisa de um líder que fomenta isso. E aí a gente vai conectar tudo isso com o modelo de liderança das empresas, né, Rodrigo? O desafio de cada vez mais a gente ter melhores gestores, melhores líderes, né, para que eles possam de fato fazer o papel deles, de deixar a área deles melhor do que ele encontrou, né? uhum, E que ele possa aproveitar esse potencial das pessoas, do time dele, para fazer essa entrega, né? Essa evolução da área onde ele está com aquele desafio de fazer gestão naquele momento. Então, qualquer trabalho de cultura, ele passa por um perfil de liderança que você tem que trazer junto, né? Não adianta eu uhum, falar
que eu estou trabalhando a cultura de empoderamento, se eu tenho lá um líder que ele não está preparado tanto para elogiar quando o colaborador faz isso, quanto para realinhar quando algo dá errado, porque há uma diferença em se eu tenho um colaborador na minha equipe que eu trabalhei essa filosofia de empoderamento com ele e por algum motivo ele foi lá, ele atendeu o cliente, mas vamos supor que a decisão que ele tomou não foi boa, ela teve um impacto para a organização, né? Então, como é que eu vou corrigir isso dizendo, elogiando o comportamento, porque a atitude de resolver é a atitude que a gente quer. O que a gente precisa é achar o jeito de dizer, olha, cara, isso aqui foi 10. É isso mesmo. E da próxima, vamos ver se tem esse impacto aqui que tu precisa administrar melhor. Então, tem um papel de um líder educador, de um papel de um líder que faz boas conversas com as pessoas, né? De preparação das pessoas para trabalhar no empoderamento, de que ele não é liberdade total. Ninguém tem autonomia ilimitada. O presidente não tem, o conselho não tem, o conselho responde aos acionistas, né? Que estão lá. Então, todo mundo tem uma autonomia limitada, mas a gente pode provocar essas réguas, né? E a gente pode sempre estar trabalhando esse processo educativo e fazer a pessoa acreditar no potencial dela também. Porque tem colaboradores que não querem empoderamento. Uhum, uhum. Tem tudo, tem de tudo, sem dúvida. Não querem? Me diga o que eu faço, como que eu faço, que eu farei. Não quer empoderamento. E isso é um outro lado da moeda que você precisa também. Por que não, né? Por que você não Não, quer o excelente, empoderamento? não, excelente reflexão. Eu acho que é aquilo, né, a ambiguidade, né, um processo onde você cria uma subjetividade na execução, que essa subjetividade de entender que você pode entregar mais, mas vai ter gente que não quer, né? E você vai ter o líder que fica muito desconfortável com os dilemas da liderança que vão surgir daquilo ali. Então tem Uhum, um desdobramento profundo e complexo, complexo. Mas bem interessante aqui os pontos, Johnny. Eu acho que você está fazendo aqui uma apresentação incrível e muito organizada e muito clara do que tem que acontecer para esse fortalecimento cultural de fato ocorrer. E quais são uhum. os percalços, os Isso, dilemas, né? E aí, exatamente. e aí eu queria fechar essa parte das atividades principais desse projeto com essa nova atividade que você mencionou, que surgiu nesse ano e no ano anterior, né? Uhum, uhum. Esse ciclo que eu comentei há pouco, né, de um movimento, né, ele veio depois, a gente passou aí 2 anos de pandemia, que de alguma forma afetou também os aspectos, o desafio de fazer gestão cultural nesse momento, ele foi um momento importante, ao contrário, né, do que quando a gente entrou na pandemia, como várias outras empresas, a gente ficou assustado e pensou, nossa, o que vai acontecer com os negócios, né? Mas acabou que a gente terminou o ano contratando muita gente, porque vários negócios foram alavancados durante a pandemia e continuamos contratando em 2021. E a empresa com um grupo muito renovado e com essa percepção, assim, quantas pessoas realmente a gente conseguiu fazer um onboarding de qualidade, como é que a gente conseguiu, como é que a gente sabe, né, que essa filosofia de encantividade ela é tão importante. E aí a gente tem trabalhado, agregado a isso também, muito o papel de guardião da marca. Dentro desse contexto, né? Então, cada vez mais as coisas é quase que como um Lego, né? A gente vai juntando as pecinhas. Então, teve o mantra, teve a encantividade sustentando o mantra, depois veio o empoderamento, né? Porque a gente precisa deixar as pessoas com autonomia para poder fazer as coisas acontecerem.
Nesse meio tempo, a gente começou um processo de fortalecimento da marca muito grande dentro da Intelbras, e como que cada colaborador pode ser um guardião da marca, e isso é sustentado pela filosofia de encantatividade também, e que sustenta o Intelbras sempre próxima, né? Que Uhum. está como grande guarda-chuva de tudo isso. Então, a gente viu assim, nós precisamos fazer uma atualização com o nosso time sobre isso. Então, foi criada uma trilha também, que é o jeito de ser e de atender da Intelbras, que toda a equipe aí foi todo um movimento gamificado com a nossa área de atendimento ao cliente, porque a nossa área de atendimento ao cliente, uma parte dela é bastante técnica, tá? Ela é uma área técnica, são técnicos de eletrônica, de rede, de telecomunicações, na nossa área de suporte, que o nosso revendedor está lá em campo instalando uma solução Intelbras, ele liga e esse analista de suporte está ali dando todo esse atendimento, e nós formamos todo esse grupo. Esse grupo ele é muito formado, e a gente percebeu uma necessidade, né? Ao mesmo tempo que esse grupo é formado por nós, há um aproveitamento interno muito grande dessas pessoas depois para ir para a área de engenharia, de desenvolvimento de produto. Então, é um grande celeiro de talentos para abastecer as outras áreas da empresa. Então, a gente viu ali uma necessidade, né, de voltar um público bastante jovem, né, que precisa, muitos com primeiro emprego, então, tendo que entender quem é essa cultura, o que é esse jeito Intelbras de ser, o que é esse mantra. Então, volta para o ciclo de reativar isso com as pessoas que já estão na casa e trazer esse entendimento para os colaboradores que chegaram mais recentemente. E depois uma nova onda toda dentro da empresa, sustentando também, fazendo todo mundo se reconectar, mas aí já conectando tudo, porque a gente foi indo em doses. Aí agora a gente fala Uhum. guardião da marca, quem é a marca da Intelbras, o que ela representa, o atendimento humanizado que sustenta o Intelbras sempre próxima. Então, já, vamos dizer assim, que o nosso Lego já estava mais completo, e a gente conseguiu fazer uma nova onda de movimento, né, de sustentação aí da cultura. Muito bacana, muito bacana. Dione, agora conta para nós quais os principais resultados que o projeto como um todo já entregou ou que tem expectativa de entregar para vocês, para a gente fazer o arco perfeito aqui de raciocínio, né? Por quê, como Uhum, e o quê, né? uhum, uhum. É, esses resultados, a gente vai ter resultados quantitativos e qualitativos, né? Uhum, Quando eu olho, né, a comparação, quando eu olho para a pesquisa interna de engajamento dos colaboradores e de cultura, a gente tem conseguido evoluir no atendimento dessas competências, e isso naturalmente tem um impacto de as pessoas verem isso como um diferencial de cultura da Intelbras, também do ponto de vista de marca empregadora, né? Então, uhum, as pessoas, elas querem trabalhar numa empresa que é orientada ao cliente, elas querem uhum, trabalhar numa empresa que elas tenham orgulho da marca, né? Elas, uhum, então, para nós, o projeto de encantatividade, quando a gente olha para o contexto interno, ele está muito vinculado a as pessoas verem que elas estão se tornando profissionais melhores em termos de entrega, né? Porque elas estão se desenvolvendo e tem um impacto direto no sentimento de orgulho delas de construir uma marca de renome no mercado, né? Porque de alguma forma isso reverbera lá fora. Então, construir esse sentimento de eu faço parte de uma empresa que se preocupa com aquilo que ela está entregando para o consumidor, para o mercado, e eu tenho orgulho de representar essa marca. Isso, naturalmente, faz com que nossos níveis de atração, de permanência das pessoas na empresa, o valor da marca empregadora, eu não tenho dúvidas nenhuma de que ele
cresceu muito dentro da companhia nos últimos anos e a gente vem vendo essas medições nos guias das melhores para se trabalhar, nas nossas pesquisas internas, então isso é muito, muito importante. Tem um outro aspecto que são os aspectos de indicadores com os nossos parceiros, né? Então, assim, a Intelbras, uma das coisas que ela é reconhecida, se perguntar no mercado, né? O que é a Intelbras, quais são os diferenciais da Intelbras? E um dos atributos que sempre aparece como top atributos é a qualidade do nosso suporte, a qualidade do nosso pós-venda, a qualidade do nosso atendimento. E isso é sustentado pela filosofia de encantividade. Então, quando a gente olha, você vai comparar uma marca com outra marca, é muito comum dizer assim, olha, a Intelbras pode ser um pouco mais cara, mas vai com a Intelbras que você, não é que o produto da Intelbras não vai dar um problema, ele vai dar, mas tu não pode ter dúvida de que vai haver o suporte e que vai haver todo um atendimento humanizado da empresa para poder prestar esse atendimento. Então, esse atributo, ele só vem se fortalecendo todos os anos quando a gente faz a medição de atributos de marca, que é conduzido pela nossa área de marketing, né? E aí tem alguns outros indicadores que a gente está medindo de NPS de clientes. Então, a Intelbras ela faz semestralmente pesquisas de NPS com seus clientes, tanto com o consumidor final quanto com as revendas, porque o negócio da Intelbras ele é muito alicerçado no papel das nossas revendas, que vai na tua casa, Rodrigo, e te oferece uma solução de segurança, né? Você precisa do instalador, né? Então, nós temos uma conexão muito próxima com esse instalador, né? Muito próxima mesmo. Então, a nota de NPS desse instalador, ela vem crescendo de forma exponencial nos últimos anos, justamente porque a gente está ali, né? Querendo fazer com que ele sinta, que ele escolha em teu braço, né? E que de fato ele sinta essa encantatividade acontecendo. Então, tem problema? Com certeza. Tem um monte de coisa para arrumar, tem um monte de coisa para fazer, mas a gente não tem dúvida, assim, de que. E às vezes você dá 3 passos para frente e 2 para trás. Né? Quando você faz todo o movimento, daqui a pouco vai ver lá, puxa, mas por que o pessoal está dizendo que o empoderamento baixou aqui? Ele volta e começa de novo esse ciclo. Então, os indicadores, eles estão em clima organizacional, em marca empregadora, orgulho de pertencer dos colaboradores e nos indicadores que a gente mede de percepção de marca, o NPS e os índices de satisfação que a gente faz nas áreas de atendimento ao cliente. Quando os clientes são atendidos pela Intelbras, a gente, né, mede o nível de satisfação desses clientes nessas áreas de atendimento e a gente vem observando esses indicadores evoluírem. Então, a gente sempre se desafia, sabe? O importante é melhorar, evoluir. Se hoje está 90, ano que vem a gente melhorou 91, foi para 91, melhoramos. Ano vai para 92, melhoramos. Ah, mas não é uma grande. Não, é que quando você pensa no movimento de 5 mil pessoas, qualquer movimento que você faz de 1% é mais um grupo que você colocou nessa trajetória de pensamento, né? Então, os indicadores, eles estão nessas medições, sabe? Nesses resultados. Fantástico, acho que isso ilustra muito bem a transversalidade do tema, né? Porque ele é um tema que ele tem metade dos indicadores que você falou é RH, RH aspas, né? Porque engajamento é o medidor mais da área do que o RH, propriamente. A gente já sabe com base em pesquisas, né? Que o líder tem um papel, a empresa, em boa parte, o líder direto, né? Não, o engajamento é muito retrato da liderança direta. Mas mostra que você tem 3-3 ali, né? Ou 2-2, né? 3 da área comercial / atendimento, 3 do RH, né? Então, exatamente essa junção de esforços aqui que a gente está entendendo aqui
de tudo isso, né? Uhum, Johnny, agora para a gente finalizar a nossa conversa, que aliás eu estou gostando muito, porque eu estou fazendo um arco perfeito aqui de raciocínio e de checkpoints para ter uma boa execução de fortalecimento de cultura, né? Acho que você uhum, está abordando de uma forma muito completa a questão, muito clara, né? Agora eu queria terminar com chave de ouro falando de dicas práticas, tá? Então a primeira delas é qual que foi o aprendizado de não fazer, ou seja, o que que entregou menos resultado ou o que que não deu certo, que você falou, uhum, olha, quando você for fazer isso, toma cuidado com isto, né? uhum, uhum. Eu vou destacar, Rodrigo, dentro do pilar de empoderamento, tá? Hum, Eu, na minha percepção, esse é um pilar mega hum, desafiador mesmo, de você achar qual é esse ponto ótimo, vamos dizer assim, do empoderamento, né? Então, quando você vai para a linha de frente com as pessoas e você pergunta para elas qual é o empoderamento que você precisa para poder atender mais e melhor o cliente, enfim, é, você precisa dar acabativa para as coisas, né? hum, E em alguns momentos eu percebi que em algumas áreas a gente não conseguiu dar uma acabativa adequada, né? E aí, se você voltar depois de um tempo e perguntar de novo para as pessoas o que você precisa para melhorar, né, o empoderamento e tal, você pode criar um descrédito nas pessoas de que de fato, poxa, estão me perguntando isso de novo, eu já disse o que eu preciso, né? Então, quando uma empresa entra, né, num movimento como esse, de que ela traz os colaboradores para trazer a sua opinião, para dizer o que precisa ser trabalhado e melhorado, o compromisso da companhia de dar devolutiva é muito grande, né? Então, isso é algo que eu percebi num último momento de crítica que a gente estava fazendo do projeto, porque a gente fez um novo ciclo de mapeamento de empoderamento, e eu perguntei, gente, mas a gente fechou o ciclo anterior? Né? A gente resolveu, a gente deu devolutiva, né? E eu percebi que em alguns lugares a gente não deu conta de dar essas devolutivas, de dizer, olha, aqui realmente está mudando, né? Isso realmente, olha, essa mudança está vinculada com a sua demanda. Então, trabalhar essa comunicação fluida e dar acabativa, seja ela vai dar para aumentar o nível de empoderamento ou não vai dar, é muito importante. Eu alertaria, né, os meus colegas que vão assistir de que isso é bastante importante para não chover no molhado, né? As pessoas uhum, elas querem solucionamento, senão a gente não está praticando a incentividade, né? Porque se eu fui uhum, lá, eu tenho que uhum, praticar incentividade no próprio projeto, né? Eu estou indo lá perguntar para o meu cliente interno de que num projeto como esse, o colaborador ele vem também com essa característica, né? Principalmente os colaboradores da linha de frente, e ele precisa perceber que a gente de fato vai fazer esse movimento, né? Então, eu acho que esse é um ponto que eu destacaria, assim, do nosso aprendizado, que é um ponto de atenção. muito interessante. E agora no extremo oposto, né? A gente falou da dica do principal ponto de atenção, agora falando da dica do que funciona, né? Para quem está começando ou quer implantar ações de cultura mais efetivas, qual que é a dica que você daria para essas pessoas para que essas ações realmente funcionem? Uhum. A primeira que eu dou, Rodrigo, é assim, ó, precisa ter consistência. Precisa. E a consistência, ao meu ponto de vista, ela vem de um exercício enorme de coerência, né? De você, de fato, se engajar muito, né? De fazer o que você disse que ia fazer, né? Então, essa credibilidade, essa consistência, ela precisa ser perseguida de uma forma
muito importante, então precisa, independente de qual aspecto cultural que se queira, as pessoas precisam ver que aquilo está sempre na pauta, está sempre recebendo estímulos. Às vezes estímulos maiores, às vezes estímulos menores, mas sempre estão acontecendo estímulos. Então, eu vejo a consistência como algo bastante importante. A persistência também, porque você vai se deparar com forças contrárias, né? Não vai dar certo, não funciona, não é bem assim, tal. Então, para quem está liderando projetos de cultura, precisa ter uma persistência muito grande com relação a isso. Um quarto elemento que eu traria, fundamental, constrói com as pessoas, traz as pessoas para construir contigo, traz uma amostra, traz um público para construir com você, porque a gente precisa, né, cada vez mais saber se aquilo tem eco lá, né? Às vezes há o risco, né, das empresas, principalmente quando vão ficando muito grandes, se você cuidar, você fica com um gap de visão muito grande, né? Então você precisa ter pessoas que tragam para a mesa a vida como ela é, né? Então, às vezes isso é extremamente desconfortável, incômodo, né? Então, mas como assim? Como assim que as pessoas não. Não, é isso, as pessoas não percebem isso lá na ponta, né? Então, tem uma disfunção que a gente precisa entender. Então, eu penso que a co-construção com as pessoas, ela favorece isso, né? E múltiplas abordagens, né? Os públicos são diferentes, as áreas estão em estágios diferentes de maturidade. Eu nem vou falar do envolvimento da liderança, porque isso é básico, tá? Qualquer programa de cultura é isso, mas eu acho que quem lidera precisa pensar em múltiplos estímulos para poder sempre ter alguma coisa pingando lá, sabe? Sempre ter uma coisa Uhum. pingando, né? Agora, recentemente, a gente documentou a cultura da Intelbras e a gente criou a nossa declaração de cultura, que aí fala de um monte de coisa da cultura da Intelbras. E estamos lá de novo. Veio um novo artefato, vai lá, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Nessa consistência, nessa persistência, de dizer para as pessoas que não é perfeito, não existe empresa perfeita mesmo, né? Então, não significa. É igual quando a gente se propõe a ser um pai, eu quero ser um pai e uma mãe excelente, mas a gente não é pai e mãe excelente todos os dias, né? A gente comete falhas. Mas você tem uma crença e um valor por trás que te orienta. Então, no dia seguinte, você, pô, eu tenho que voltar para esse rumo, porque esse é o rumo, né? Uhum. Então, quando você pensa em cultura, né, você precisa contar isso para as pessoas também, né? Que a cultura, eu sempre acho assim, a cultura, ela tá para a empresa, assim como a personalidade está para o indivíduo, né? Então, todos os dias é você se dando conta, né, de funcionalidades e disfuncionalidades que você tem e quais delas você quer encarar de frente, quer trabalhar e saber que não é reto, não é linear, né? Uhum. Quando a gente se propõe como pessoa a desenvolver uma competência, eu quero ser uma pessoa mais comunicativa, né? Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não sou, porque se não é tão forte isso em mim ainda, eu estou lá, batalhando, né? Uhum. Então, e na filosofia de encantatividade é a mesma coisa, né? Tem dias que a gente olha, nossa, como é que a gente deixou isso acontecer? Né? Uhum. Aconteceu. A gente está falando de pessoas, né? Então, volta, realinha, né? É. Novos esforços. Então, precisa de muita persistência, consistência, feedback das pessoas, medição, tá indo mesmo, né? É quase que um PDCA, né, Rodrigo? Uhum. Mede, planeja, né? Vai lá, corrige, identifica os desvios, vai de novo e essa roda vai girando. Rumo à excelência. Eu adoro isso, né? Rumo à Uhum. excelência, que excelência eu ainda não sei, mas sempre dá para ser melhor. Você sabe, Johnny, que eu falei há uns episódios atrás
talvez um par de episódios atrás, mas é sobre algo que eu acredito muito no meu âmago, né? Como um futurista amador, né? Eu adoro estudar sobre o futuro do trabalho, sobre Legal. essas temáticas, e eu realmente acredito que os CEOs do futuro, da mesma forma como os CEOs do passado, a maioria era engenheiro, os CEOs do futuro, na minha opinião, vão ser os profissionais da RH. Porque esse case que você trouxe, ele ilustra como a área da RH ela consegue tangibilizar algo muito intangível, que é essa personalidade da empresa, né? Gerir essa personalidade da empresa, essa autonomia, a concretização da autonomia, né? Os desafios da autonomia, né? As ambiguidades da autonomia. É. Então, são temas muito difíceis de serem materializados, de serem Uhum, concretizados, né? uhum, Então, eu realmente acho que esse case de vocês reafirma a minha opinião, meu palpite, né, de que a área de RH talvez seja a área dos futuros CEOs das empresas que tiverem juízo, porque eu acho que o futuro dos negócios está passando por isso, né? Tirar o melhor das pessoas, isso. conseguir conseguir homogeneizar o propósito, né? A comunicação, né? Então, ficar claro aqui duas coisas. Primeiro, que não é um trabalho fácil, porque Uhum, o desdobramento aqui que você trouxe ele é extremamente detalhado e ele gravita do objetivo para o subjetivo, né? Você tem temas isso. de medição e tem temas que são temas muito complexos, né? Uhum, E, mas que é possível, que é possível é, tangibilizar, né, e entregar a questão. Então, eu gostei demais aqui perdão, do case de trazer o case de vocês uhum, aqui, né, quer dizer, de ter essa entrevista aqui contigo, Johnny. Queria te agradecer demais mesmo. Acho que em nome aqui das pessoas que acompanham, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente a melhorar as ações de cultura, porque de verdade eu vejo que é uma das pautas mais difíceis para o RH, exatamente dentro do que você comentou, que é tangibilizar, entregar resultado, manter consistência, uhum, é muito isso. difícil, né? Naquela correria do dia a dia, aquela, aquelas pautas, aqueles incêndios que aparecem e tal. Uhum. Então, para encerrar, eu queria passar a palavra para você fazer teu fechamento aqui de raciocínio ou deixar uma palavra final para quem está nos acompanhando. Uhum. Rodrigo, a palavra é de agradecimento pela oportunidade. Eu gosto muito do tema de cultura e ele é sempre muito instigante, né? Porque é entender essencialmente das pessoas, né? De como elas pensam, como elas sentem alguma coisa, como elas se comportam, como é que elas se enxergam dentro desse sistema organizacional. Então, quando eu falei de coerência, de consistência, é algo que, ao meu ponto de vista, precisa estar muito na pauta de gestão de pessoas. A gente precisa se empoderar para fazer isso também, né? É, de, às vezes, gerar alguns desconfortos, né? Dentro do ambiente organizacional, quando a gente quer, né? Criar uma cultura e por algum motivo a gente passa a mensagem contrária. E para isso a gente precisa se preparar, precisa se capacitar, precisa saber conduzir boas conversas nesse sentido, sempre com o propósito de fazer a empresa crescer, né, fazer a marca ser melhor, mais sustentável, as pessoas gostem de trabalhar. Eu acredito muito nisso, né, que a gente pode sim criar empresas em que a gente tenha clientes orgulhosos, né, de usufruir daquele produto e daquele serviço, faz a diferença, gera valor para o cliente, e que as pessoas que estão por trás disso, elas entendam isso, né, elas vejam valor também de estar nesse trabalho. Então, acho que acima de tudo, quando tu fala, né, da questão de futuramente talvez os RHs sejam CEOs das empresas, é porque eu penso muito que as pessoas, por mais que a vida está complexa, corrida, enfim,
gerar significado para as pessoas é muito importante. Então, a gente tem que gerar, se a gente quer engajamento das pessoas, a gente precisa ter tempo para conversar com elas e para gerar significado para elas, né? Uhum. E isso dá trabalho. Dá trabalho, é mais fácil fazer comando e controle, né? Uhum. Então, é mais fácil, né? Então, agora você ir lá, descer lá em qualquer área da empresa, né? E poder ir lá e gerar significado para as pessoas dá trabalho. Então, você precisa ter gente a fim de ter esse tipo de trabalho, né? E poder colher os frutos disso. Então, meus votos é que, né, todas as áreas e a equipe que vai estar nos assistindo, que eles possam aproveitar algum insight, enfim, e se em algum momento, né, quiser trocar uma ideia, me ligar também, só me passar lá uma mensagem pelo LinkedIn, a gente conversa, porque essa troca, essa colaboração é muito importante, né? Eu sempre me beneficiei muito disso, né, de grandes pessoas que eu conheci ao longo da minha trajetória, e tenho tentado fazer um pouco disso, né? A Intelbras também se beneficiou muito de empresas que foram parceiras e gentis de compartilhar os seus aprendizados com a gente, e a gente faz isso também com as empresas hoje, com os parceiros da Intelbras, né, que vêm aqui se capacitar na empresa, na Universidade Intelbras, e a gente ensina a filosofia de encantatividade para eles também, né? Porque ele é uma extensão da marca da Intelbras. Então, se o nosso revendedor prospera, a Intelbras prospera, né? Então, entender Uhum. essa cadeia, esse ecossistema, tem sido bem bacana e poder levar essa filosofia para os parceiros também. Então, acho que o caminho é a gente se ajudar mesmo, né? Poder colaborar um com o outro. Sem dúvida, Johnny, concordo muito com isso e acho que os cases, compartilhar os cases é a melhor, é uma das formas que podem mais funcionar. E então, de novo, eu queria te agradecer demais por estar trazendo aqui esse case de vocês. Adorei a conversa e tenho certeza que quem está nos acompanhando também vai ficar muito agradecido aqui pelas tuas contribuições. E Que para quem bom. está acompanhando até aqui e gostou do conteúdo, não deixa de seguir o programa e a Forceus nas redes sociais e acompanhar de perto todos os conteúdos que a gente gera semanalmente, tanto para o RH dos nossos mais de 600 clientes no Brasil, quanto para o nosso público externo. Nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço a todos e todas e até lá!